Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo fez a seguinte declaração: mas se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim, se não anunciar o evangelho, ai de mim. Queridos irmãos, algumas pessoas às vezes ficam zangadas quando se fala de pecado ou quando se diz você está em pecado. E isso já ocorreu comigo várias vezes, por ter dito do púlpito: se você não ora, você está em pecado. Porque pecar é desobedecer o mandamento. E se orar é um dever, é um mandamento, não orar é desobedecer. Você não está quebrando uma lei moral, você não está prejudicando ninguém a não ser a si, mas orar é um dever. E se você não ora, você está em pecado. A Bíblia diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe que é seu dever fazer o bem? Se você sabe que fazer o bem é seu dever e você não cumpre o seu dever, você comete pecado. Meus irmãos, evangelizar é um mandamento de Deus. Muitos se refugiam na seguinte narrativa: não é o meu dom. Eu já estou envolvido no ministério do coro e venho quarta nas Déboras. Olha, eu já estou envolvido no ministério de finanças e venho quarta-feira nos homens. Eu sou integrado na igreja, mas eu não vou aderir à Operação André, porque eu já estou envolvido com outros ministérios. O que nós precisamos aprender é que evangelizar não é escolha, evangelizar não é alternativa. Evangelizar é um dever que foi imposto por Deus sobre os ombros de cada convertido, de cada salvo, de cada cristão sincero, nascido de novo. Portanto, não acredite que evangelismo é um ministério. Você pode não ter sido chamado por Deus para ser um evangelista, um pregador itinerante do evangelho, é uma coisa. Mas você é, diante de Deus, moral e espiritualmente responsável pelas pessoas que estão convivendo com você. Assim, evangelizar não é dom, não é ministério, é dever, que nós precisamos compreender o quanto antes. O ID é para todos nós. Também precisamos compreender que Jesus disse: em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A missão não é sucessiva. Primeiro evangeliza Jerusalém. Concluída a evangelização de Jerusalém, passa para a Judeia. Da Judeia passa para Samaria. E depois os confins da terra. A missão é simultânea. A simultaneidade da missão significa que, ao mesmo tempo, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra precisam ser alcançados. Isso significa que você é responsável e essa igreja é responsável
pelo povo moçambicano, pelo povo japonês, pelo povo indiano, por uma tribo indígena cravada no coração da floresta amazônica, como um morador do bairro do Educandos, como morador do seu condomínio, como aquele colega seu de trabalho. Você precisa compreender que Deus, na sua sabedoria, Ele providenciou para que os confins da terra, Samaria e Judéia, sejam evangelizados. Mas Jerusalém, você é o responsável. A sua Jerusalém é onde você mora, é o seu local de trabalho, é a sua família. Você é o missionário de Deus para Jerusalém. Para os que estão na cidade de Manaus e estão no Amazonas, no Brasil e do mundo, Deus vocaciona jovens que poderiam ir para medicina, direito, para aqui, para lá, para cá. Vocaciona, chama, a igreja ora, a igreja investe, a igreja contribui, a igreja envia. Assim Deus está providenciando para que os confins da terra ouçam o Evangelho. Mas Jerusalém é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Queridos irmãos, este pequeno texto, tirado aqui do seu contexto, onde o apóstolo Paulo está deixando claro que ele tinha direito de receber apoio e sustento financeiro para dedicar-se de tempo exclusivo e integral à pregação da palavra e do Evangelho. Ele abriu mão daquele direito, porque ele não queria colocar tropeço para o Evangelho no contexto missionário, e ele então está dando testemunho, e ele afirma: se anuncio o Evangelho. O verbo no texto grego é se eu evangelizo. Anuncio o Evangelho é a tradução de um verbo, que literalmente significa evangelizar. Paulo está dizendo: se eu evangelizo, não tenho do que me gloriar. Eu não tenho como me gabar, me ufanar, me ensoberbecer. Aquele que prega o Evangelho, aquele que evangeliza, aquele que torna Cristo, a cruz de Cristo conhecida, ele não tem do que se gabar. Nós aprendemos que, com o próprio apóstolo Paulo, que na cruz de Cristo e no Senhor crucificado nós nos gloriamos. Ele é o motivo do nosso orgulho e da nossa alegria. E nós não temos do que nos gloriar. Jesus, e isso é um tiro no nosso coração vaidoso, soberbo e atrevido, quando ele diz: quando você cumprir o seu dever, diga assim: eu sou um servo inútil, apenas cumpri o meu dever, não fiz nada demais, eu apenas cumpri o meu dever. Para nós que gostamos de elogios, que gostamos de reconhecimento, de aplausos, de homenagens, isso é um tiro no nosso coração. Jesus disse isso porque ele disse: se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes, e Jesus está criando uma hipérbole, um exagero, se no mesmo dia, autenticamente arrependido, ele te pedir perdão, o teu dever é perdoar. Então os apóstolos disseram: aumenta-nos a fé. Porque se no mesmo dia, a segunda vez que o meu irmão pecar contra mim, eu já quero esganar. Na terceira eu quero esfolar. Na quarta, não é? Esquartejar. No mesmo dia, Jesus não está falando do falso arrependido, daquele que fala da boca para fora. Ele está criando uma situação exagerada para dizer: onde há arrependimento,
e pedido de perdão, o cristão está absolutamente proibido de negar perdão. Para o arrependido, se teu irmão pecar contra ti, se ele se arrepender, perdoa. Até se ele 7 vezes te magoar e 7 vezes disser, estou arrependido, e isso for, claro, legítimo e autêntico, o teu dever é perdoar. E diante de um mandamento tão difícil, eles disseram, aumenta a nossa fé. E Jesus contou uma parábola para deixar claro que um servo, ele chega da colheita, ele chega da lavoura, cansado, suado, depois de trabalhar debaixo de um sol causticante. Será que o senhor dele diz assim, toma banho, troca de roupa e senta-te porque eu vou te servir? Naquela época, senhor de escravo não tinha dó nem misericórdia. Ele dizia, prepara a minha mesa, me serve, depois, se você não estiver desmaiado de fome e de cansaço, você come. Era assim. Por quê? Porque era dever do escravo priorizar o Senhor. E ao fazer isso, ele não podia se gabar dizendo, eu prestei um bom serviço ao meu Senhor. E Jesus conclui dizendo, assim vós, depois de perdoar 7 vezes a mesma pessoa, a arrependida que te pediu perdão, diga, eu sou um servo inútil, eu fiz só o que eu devia fazer. Então não há motivo para gabar, não há motivo para se ufanar, de você dizer, que belo cristão eu sou, que crente extraordinário eu sou, que homem de Deus eu sou, eu perdoei. Perdoar é um dever para os arrependidos. Para os arrependidos. Somos proibidos de negar perdão. E Jesus está dizendo isso para que nós não nos gloriemos. E Paulo está dizendo, se eu evangelizo, eu não tenho motivos para me gabar. É meu dever. Eu sou um servo. Eu sou escravo de Cristo. Cristo é o meu Senhor. E ele prossegue dizendo, meus irmãos, por que eu não tenho do que me gloriar? Pois tal obrigação, ele entendia que evangelizar era uma obrigação, era um dever. E ele vai além para dizer, um dever, uma obrigação que me é imposta, que é colocado sobre os meus ombros. O verbo está no tempo presente, indicando a continuidade da imposição, e está na voz passiva, indicando que é Jesus quem impõe, coloca sobre os ombros de cada cristão a obrigação de evangelizar. Os irmãos acham que isso é só para o apóstolo Paulo? Não é. Porque eu não tenho do que me gabar, do que me gloriar, e nem do que me ensoberbecer? Porque tal obrigação, evangelizar é um dever, é uma obrigação, é um mandamento, e você estará em pecado, em desobediência a Deus, se você não estiver evangelizando. E você pode evangelizar de muitas maneiras. Por exemplo, quando você patrocina a Constante TV, uma TV missionária, você não está patrocinando uma TV, você está evangelizando. Quando você dá o seu dízimo, você não está dando dinheiro para a igreja, você está evangelizando. Quando você faz a sopa do Ministério Sou o Pão da Vida, você não está fazendo sopa para alimentar o faminto, você está fazendo isso sim, mas você também está evangelizando. Quando você está ali no Firmados na Rocha, dando aula de jiu-jitsu, não é? Treinando com eles, você está ali evangelizando. Mas, meus irmãos, a questão é, e aqueles que eu não posso evangelizar, mas você pode? Você ainda não entendeu que é dever, é obrigação sua evangelizar seu vizinho?
Você pode imaginar, e não pense que eu estou, meus irmãos, fantasiando, mas pense no juízo final, aquele seu grande amigo, com quem você tanto brincou, passeou, riu, deu gargalhadas, morrer, ir para o inferno, e na hora do juízo final ele se lembrar que você conviveu com ele, e você nunca abriu a boca para falar de Cristo para ele, ou o convidou para fazer um estudo bíblico. Você acha que você não é responsável por ele, por ela? Você é responsável. Não é escolha, evangelizar não é escolha, não é alternativa, não é ministério, é dever. Mas, pastor, eu sou acanhado. Não tem problema. Você pode dar um folheto, você pode mandar o link de uma mensagem pregada no púlpito ou no Constante TV para um amigo seu. Você pode abrir a sua casa, convidar vizinhos e parentes, convidar um irmão para ministrar os estudos. Alguma coisa você pode fazer para gerar oportunidades evangelísticas. Eu já dei testemunho deste púlpito de um homem militar que era o comandante-geral de um quartel com 2.000 soldados entre oficiais, e toda data importante eu estava lá a convite para pregar o evangelho. Eu entrava na sala de oficiais com ele, todos os oficiais ficavam de pé e batiam continência para ele, e eu ao lado dele. E antes de almoçar, ele queria que eu lesse a Bíblia e entregasse, claro, um recado objetivo, cada formatura, cada situação. Ele evangelizou. Já falei para os irmãos aqui, e vou repetir, de uma família que estava vivendo uma vida cristã insípida e mundana. O primeiro ano do seu filho foi uma festa de arromba, uma festa extraordinária, com muita bebida alcoólica, com a música da Xuxa, com tudo, menos Jesus Cristo. Nenhuma oração silenciosa me chamaram para fazer. Que oportunidade perdida, quando aquele casal realmente ou se converteu, ou teve um despertamento espiritual. Eles disseram: pastor, que tristeza, que oportunidade perdida. Quantas oportunidades você perde de criar uma situação que possibilita a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele diz: se anuncio o Evangelho, ou se eu evangelizo, eu não tenho de que me gloriar. Por que não tenho? Porque tal obrigação, evangelizar é obrigação. Ponha isso na sua mente. Se tem alguém que quer que você diga que isso não é verdade, é o diabo, porque ele quer ver muitos irem com ele para o fogo eterno. Evangelizar é obrigação, é dever, e quem não cumpre o dever de um mandamento divino está desobedecendo. Está desobedecendo. Não justifique que você trabalha no ministério A, B ou C para dizer: eu já estou tão envolvido na obra que eu não preciso de outra ou de mais uma atividade. Mas o seu colega de trabalho, o seu vizinho, então, não pense assim: olha, eu dou dízimo, eu estou dando uma boa oferta de missões, eu estou fazendo a minha parte. Está mesmo. Mas aqueles que pertencem ao seu círculo íntimo de amigos, você é o missionário, escolhido por Deus. Paulo diz: é uma obrigação e ela me é imposta. Uma palavra pesada. Nós não gostamos de ditadura, nós não gostamos de tiranos, nós não gostamos de ninguém impondo nada a ninguém, mas o apóstolo Paulo não teve escrúpulos ao usar o termo que usou. Ele disse que evangelizar é uma obrigação que o Senhor Jesus impôs sobre ele. Tanto é uma imposição divina
e não é só sobre ele, é sobre cada um de nós, que ele diz assim: e ai de mim. Procurem na Bíblia esta expressão ai, para ver onde ela é usada. Ela aparece em vários e vários versículos do Antigo e no Novo Testamento, para se referir ao horror, à tragédia e à desgraça que será produto do juízo de Deus. Ai de mim! Paulo estava certo, irmãos, de que Deus não deixa o pecado impune. Quando ele diz ai de mim, ele está dizendo: eu tenho certeza que a mão de Deus pesará, que o justo juízo de Deus recairá. Ele não diz que tipo de juízo, que tipo de punição, que tipo de castigo. Ele não entra nesse detalhe. Mas quando ele diz ai de mim, Deus me impôs um dever, ai de mim se eu não cumprir. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem vir para o culto e não querem serem confrontadas com as suas obrigações. Querem massageamento do ego. Não querem ouvir falar de castigo de Deus para quem não obedece. São coisas que hoje as igrejas não querem mais ouvir. Não são palatáveis. Mas Paulo tinha essa certeza: ai de mim, coitado de mim, não escaparei. Deus não deixará que esse pecado da negligência, por calar-me e não pregar o evangelho, Deus não deixará isso impune. E o que está faltando hoje, irmãos, é essa consciência. É você dizer: ai de mim, Deus me cobrará aqui e depois. Quantas vezes Deus chama os profetas de atalaias? Pessoas responsáveis por tocar a corneta. O atalaia era o corneteiro que ficava sobre o muro, vigiando, e ao detectar longe a ameaça, ele tocava a corneta avisando a cidade. Agora, já imaginou ele no Facebook, no Instagram, o inimigo chegando, a cidade totalmente de portas abertas, a cidade toda distraída e desarmada, e quando se dá conta, o inimigo já está entrando, porque o atalaia se distraiu, ele dispersou a sua atenção. Irmãos, está escrito no Velho e no Novo Testamento que Deus cobrará das nossas mãos as vidas que estiveram conosco, que poderíamos ter nos esforçado para evangelizá-las, e nós sequer tomamos uma única iniciativa, sequer. Se você convidar e a pessoa disser não quero, você fez a sua parte. E se ela disser eu quero, já pensou que bênção? É preciso, irmãos, temer e tremer diante de Deus. Os apóstolos sabiam que Deus é amor. Hoje se fala do amor de Deus, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, paciente. Portanto, você pode permanecer na desobediência, porque o paizão eterno, complacente, passará a mão sobre a sua cabeça. Hoje se quer que se fale da misericórdia, que Deus não nos retribuirá segundo os nossos merecimentos. Como se ama a pregação da graça barata, que não tem preço, não tem custo, que nos faz esquecer que o preço da salvação, o custo, foi o sangue de Cristo, a encarnação e a morte do Filho de Deus. A graça não é barata, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Eu ensino isso na classe de doutrinas o tempo todo. A salvação é pela bondade, é pelo amor, é pela graça, mas ela não é de graça, ela custou a vida do Filho de Deus. A graça barata é a graça que se prega hoje, que não tem preço, que não gera discipulado. O discípulo que também pega a sua própria cruz
e faz nela morrer o seu eu pecaminoso. Graça barata. A graça de Deus custou o sangue do seu Filho. Mas o que se quer pregar hoje é a misericórdia, é a graça, é um amor distorcido do ensino das Escrituras. Mas o apóstolo Paulo dizia: ai de mim, coitado de mim, não ficarei ileso, não sairei impune se eu desobedecer. Será que você tem esse mesmo sentimento do seu coração? Isso pesa na tua consciência? Pesa no teu coração? Ele diz: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ele repete o verbo: ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim. Eu gostaria muito, meus irmãos, que nós pudéssemos dizer que somos uma igreja missionária. Nós só seremos uma igreja missionária se quem está no interior, quem está em outros estados do Brasil e quem está em outras nações forem alcançadas pelos missionários que nós sustentaremos, pela nossa Constante TV, que você patrocina, que você é mantenedor. Mas por mais que nós levantemos R$1 milhão todo mês e tenhamos 1000 missionários no mundo inteiro, nós não seremos missionários se falharmos em Jerusalém. Não podemos esquecer Jerusalém, a família, o local de trabalho, o local onde nós estudamos. A nossa Jerusalém, nós somos os missionários. No bairro de Educandos, nós temos o Ministério Firmados na Rocha. Já passaram mais de 200 alunos ali, alguns campeões em jiu-jitsu que estão recebendo não só a aprendizagem de uma arte marcial, estão sendo evangelizadas. Eu atendi uma senhora, mãe de um jovem que começou com 10 anos o Firmados na Rocha. Hoje ele está com 19 anos. Há 9 anos que ele luta. A vida desse rapaz mudou. Sua mãe tem profunda gratidão a esta igreja, por esse ministério e todo o carinho dos que estão lá liderando, dedicam. Quantas vidas já foram tiradas das drogas? Ah, mas não se converteram. Meus irmãos, a missão do Espírito Santo é converter. A nossa missão é pregar. Esse ministério tem tirado jovens das drogas, tem acolhido. O ministério Sou o Pão da Vida. São ministérios para o educandos. Os cultos da igreja para o educandos. A nossa Constante TV vai ser uma TV missionária. Você não está sendo mantenedor, você não está dando dinheiro, você não está patrocinando, você está evangelizando os que estão longe de você. Mas a sua Jerusalém é a sua Jerusalém. Você, moralmente e espiritualmente, é o responsável. Você não consegue parar o seu trabalho, os seus funcionários, 15 minutos para dar um estudo. Você não consegue parar ali meia hora com colegas, com familiares, meia hora por semana, 1 hora por semana, não dá. Crie uma oportunidade, gente, de evangelizar. Vai fazer aniversário? Muito gasto, né? Vamos economizar. Faz uma festinha. Mas não é para gastar dinheiro, não é só para festejar, é para convidar pessoas. Aí, convida o irmão da igreja, não precisa ser o pastor sempre. Convida o irmão para orar, para abrir a Bíblia e dar uma palavra. Você criou uma oportunidade. Você gerou uma porta para a pregação do Evangelho. Queridos irmãos, eu gostaria muito que nós saíssemos daqui hoje com esse fardo, sentindo o fardo sobre os ombros. O Senhor Jesus impôs sobre os meus ombros e sobre os seus ombros essa obrigação. O Ministério OANSE tem evangelizado crianças. Quantos irmãos poderiam estar aqui agora no ar-condicionado? Estão lá pingando de suor, ouvindo grito de criança para lá, grito de criança para cá. O que eles estão fazendo? Terapia ocupacional com os nossos filhos, para eles não perturbarem o culto?
Não, eles estão evangelizando, porque estão ministrando a palavra. Meus amados, vamos nos envolver, evangelize. Saia daqui hoje dizendo, eu trabalho em vários ministérios da igreja, mas isso não me isenta da responsabilidade de evangelizar meus colegas de trabalho, meus vizinhos e minha família.